Lulu, faz um café para papai, amor. Fala, cara de barro, beleza? Edu aqui. E hoje nós vamos falar sobre top 5 suplementos para ciclistas. Pelo menos são os suplementos que eu considero os essenciais e os indispensáveis. Aqueles os quais eu não fico sem. Na verdade, essa lista poderia parar no 1 e no 2. Depois ela poderia continuar para o 3 e para o 4. E o 5 eu acho muito bom, mas talvez fosse legal se tivesse, sei lá, sobrando uma graninha. Eu acho que seria uma excelente opção para investir. A ideia desse vídeo partiu das caixinhas de perguntas que eu abro no Instagram. Então, para você ficar por dentro, me segue lá, é o @educosta, @educaradebarro, e aí vocês vão ficar por dentro do que está rolando. Então, sem mais delongas, já vamos começar. E todos os suplementos que vocês vão ver nessa lista, exceto o último, tem um cupom de desconto que você consegue comprar, garantir aquele descontinho maroto através da Oficial Pharma, que é uma das parceiras do canal. E estão aí com a gente ajudando a produzir conteúdo. E o primeiro deles, não poderia deixar de ser diferente, é a creatina, um dos suplementos mais estudados de todos os tempos e talvez um dos suplementos que seja unanimidade para praticamente todos os esportes. E no ciclismo não seria diferente. Creatina é um composto de aminoácidos e ela é produzida pelo nosso organismo. Ela também é encontrada em alimentos como carnes. Ela desempenha um papel fundamental no fornecimento de energia às células musculares, principalmente nos esportes e nas atividades de alta intensidade e curta duração. E como a creatina age no organismo? A creatina ela é armazenada nos músculos esqueléticos na forma de fosfocreatina, que é utilizada para regenerar o ATP, o trifosfato de adenosina, a principal fonte de energia celular. Então a creatina ajuda o nosso corpo a realizar atividades de alta intensidade. E quais são os benefícios da creatina para os ciclistas? Os principais benefícios, estariam relacionados com sprints e subidas muito íngremes, onde você precisa imprimir muita força, muita explosão muscular. Acontece que ter um organismo forte não vai ter benefícios exclusivos a um ou outro tipo de estímulo muscular, mas sim para a capacidade muscular como um todo. É claro que ela está relacionada exatamente sobre atividades de alta intensidade, mas ao tomar creatina você se beneficia de diversas formas. Qual é a forma de utilização? Eu acho que não tem problema falar disso porque está presente em todos os rótulos de todas as marcas. Eles falam de 3 a 5 gramas. Eu tenho 92 quilos e eu digo para vocês, eu tomo entre 8 e 9 gramas de creatina por dia. Eu já tomo isso há muito tempo, quando esse treco não era nem conhecido. E o segundo suplemento da nossa lista é a betalanina. Betalanina, que nós gravamos um vídeo recentemente, e eu acho que o casamento da betalanina com a creatina, se você combinar esses dois, é como eu disse no começo do vídeo, você já pode parar por aqui. Assiste o resto porque tem mais coisa legal, mas são esses dois que eu considero essenciais. E para nossa sorte, são os dois mais baratos. Por exemplo, esse pote aqui de betalanina, você vai tomar ele por quase 2 meses, sabe? E o preço é muito baixo. São os suplementos ergogênicos. Suplementos ergogênicos são os suplementos que você toma e ele beneficia diretamente na sua performance. Eles realizam aumento de performance. Então é diferente de suplementos, por exemplo, como a vitamina C, que faz bem para a sua saúde, melhora várias funções do seu organismo e por isso você tem uma melhora de performance. Não, os suplementos ergogênicos eles vão direto na performance e amplificam isso. E a betalanina é um dos suplementos assim com uma das maiores comprovações a esse respeito. Nós fizemos um vídeo aqui completo sobre a betalanina, mas vamos fazer um resumo rápido. A betalanina é um aminoácido não essencial. Quando você ingere a betalanina, na verdade você está em busca da carnosina. É a carnosina que traz esse efeito tamponante ácido. Quando você chega a um certo limite, quando você está fazendo uma atividade tão intensa, ao ponto do músculo começar a queimar, significa que você está liberando muito ácido no seu organismo. A betalanina age como um efeito tamponante, ela se aglutina a uma molécula de hidrogênio. Não sei, vai aparecer aqui correto, tá falhando a memória. E evita que você tenha essa acidez, essa dor muscular. E isso faz com que você consiga ir um pouco mais longe. Se você conseguir ir um pouquinho mais longe, mais rápido, em cada treino, isso faz com que você evolua muito. E como eu disse, a betalanina também está aí no meu top 1, top 2, tranquilo. E quais são os benefícios da betalanina para o ciclista? De forma resumida, a betalanina pode te ajudar a suportar estímulos
mais intensos e mais duros por mais tempo. Essa é a grande parada dela. E qual é a dosagem? A dosagem prescrita nos rótulos fica entre 2 e 5 gramas. Isso é uma média da população. Eu tomo entre 6 e 8, às vezes 9 gramas. Eu divido isso ao longo do dia porque ela tem um efeito colateral chamado parestesia, que é aquela sensação de agulhadas, é aquela sensação de formigamento. Se você tomar 3 a 5 gramas, dependendo do seu tamanho, do seu peso, você vai ter esse efeito colateral. Ele incomoda algumas pessoas, mas ele é só isso mesmo, é um formigamento na pele. Por isso, divida sua dose ao longo do dia. Uma coisa interessante que eu não falei sobre a betalanina e sobre a creatina é que elas são suplementos de uso crônico, ou seja, você precisa usar por vários dias seguidos para ela dar efeito. Quando você vê alguém falando que tomou creatina pela primeira vez e se sentiu super forte ou betalanina, isso aí é um efeito placebo da cabeça da pessoa. Você precisa aumentar de níveis consideráveis dos dois suplementos para que ele comece a fazer efeito. Então a betalanina, eles falam que ela vai começar a fazer efeito, você vai começar a sentir depois de 20, 30 dias de uso. A creatina é entre 8 dias a 30 dias. Então são suplementos de uso crônico, ou seja, de uso contínuo. Eles não são suplementos, por exemplo, como a cafeína, que você toma e pá, fica alerta na hora. Bom, e agora vamos entrar no número 3 e no número 4. O número 3 eu acho que é um suplemento que tem muito mais a ver com a manutenção da energia do que propriamente algo relacionado a um efeito mágico. Eu vou falar da maltodextrina. A maltodextrina é um carboidrato de absorção rápida, também é um suplemento muito barato. Vocês vão reparar que nessa lista aqui você tem suplementos muito baratos. Querendo ou não, na minha opinião, são os que mais fazem efeito. A maltodextrina geralmente eu uso de duas formas. Ela vai poder se conectar com o quinto suplemento dessa lista ou ela vai poder fazer efeito sozinho também. Eu costumo colocar 2 scoops de 30 gramas em uma caramanhola com 500 ml de água. Isso quando eu levo 2 garrafinhas para o treino ou para um pedal mais longo. Dessa forma eu consigo dosar entre água e a água com a maltodextrina. Se você vai usar só uma garrafinha, joga só 30 gramas. Eu acho que fica numa boa. Isso faz com que você tenha pequenos aportes de energia durante todo o seu treino. Como eu disse, a maltodextrina é um carboidrato de absorção muito rápida, então se você toma muito de uma vez, algumas pessoas relatam um pico hipoglicêmico, então você dá aquele boom de açúcar e de repente cai de uma vez. Isso também, quando não chega a dar esse efeito, pode fazer com que você tenha um nível muito alterado de açúcar e você se sinta muito novo, faça muita força. Quando esse efeito passar, você despenca. Então a maltodextrina, eu diria que você precisa de uma certa experiência para usar, porque essa melhora que você sente após a ingestão da maltodextrina, na verdade é a reposição de nutrientes que já estavam começando a faltar no seu organismo, por exemplo, o carboidrato, o principal deles nesse caso. Então qual seria o benefício da maltodextrina para os ciclistas? Tomada regularmente durante um pedal, ela vai ajudar a manter os níveis de glicogênio no seu sangue, fazendo com que você tenha uma energia mais linear durante todo o seu pedal. Pode ser um pedal mais curto ou pode ser um pedal longão. Inclusive, fica até o final do vídeo porque eu vou dar um bônus extra para pedais longos. A dosagem é, como eu disse, entre 30 e 60 gramas. 60 gramas eu acho que você precisa levar 2 garrafinhas, uma só com água e outra com maltodextrina e água. Então você joga 60 gramas nessa que está cheia d'água e leva uma só com água, porque aí você dá uma bicada numa, uma bicada na água, tá bom? Isso pode ajudar inclusive no paladar. Se você for colocar só em uma garrafinha, um pedal mais curto, coloca 30 gramas, para pedais até 1 hora, 1 hora e 30 de duração sem muita intensidade. O quarto item nessa lista são os géis de carboidrato. E você pode achar aí um conceito muito parecido com a maltodextrina. Porém, eu acho que ele tem uma particularidade diferente, exatamente pelo fato dele poder te dar um aporte muito grande de carboidratos de uma forma muito prática e muito rápida. Assim como a maltodextrina, a maioria dos sachês de gel de carboidrato também são de rápida absorção, exatamente para dar aquele up em você. Se você for olhar os géis de carboidrato, você vai ver que a maioria deles tem de 20 a 30 gramas de carboidrato por dose, normalmente de 24 a 30. E lembra que eu falei que a maltodextrina você vai botar 30 gramas e vai bebendo ao longo do pedal. No caso do gel de carboidrato, é uma pancada que você dá ali num gel rápido,
para você dar aquela levantada rápida. Algumas marcas colocam palatinose, exatamente para não dar esse pico muito rápido. Outras marcas colocam ainda sais como sódio, potássio, magnésio, para dar um aporte, para dar uma ajuda na questão de câimbras e até mesmo dessa reposição desse estoque hidroeletrolítico no seu organismo. E ainda existem outros géis mais caros que vêm com substâncias que envolvem as moléculas de carboidrato, fazendo com que você não tenha essa absorção tão rápida. Geralmente esses géis são muito caros e eles possuem mais de 30 gramas por dose, até mesmo para fazer o sentido, né? Porque se você tomar ele e ele demorar a fazer efeito, ele não vai ter esse benefício do levanta defunto. E quais são os benefícios? Muito parecido com o da maltodextrina. A diferença é que você tem um aporte maior de forma mais rápida, então é um recurso muito importante. Você tem na literatura pessoas falando aí de atletas profissionais ingerindo até 120 gramas de carboidrato por hora. Isso é um pouco impensável, principalmente para quem já vem há mais tempo no ciclismo, quando você via pessoas ingerindo aí um sachê de gel a cada 45 minutos. Então, isso é algo que você precisa trabalhar. Por exemplo, na Caminhos de Rosa, mesmo eu estando acostumado e tomando um gel de altíssima qualidade, eu cheguei a ter enjoo, porque foi muito carboidrato. Então, você precisa ficar atento com isso. E a dosagem para treinos ou para provas ou para passeios? Fica aí alguma coisa entre 1 a 2 géis de carboidrato por hora. A não ser que você vá fazer uma prova muito intensa mesmo, eu diria para você consultar um nutricionista, identificar a sua necessidade energética e aí sim tomar mais géis durante a hora. Mas em atividades normais, 1 a 2 géis vai evitar que você tenha um prego de fome ou uma baixa de energia. E o quinto, que eu não acho que ele seja ruim, eu não acho que ele seja dispensável, mas é algo que você passa sem, que seria o whey protein. O whey protein é uma fonte de proteína nobre, é uma proteína de rápida absorção, é uma proteína muito limpa, geralmente com pouca quantidade de gordura. Você consegue inclusive comprar o whey com um nível muito baixo de carboidrato ou de gordura, dependendo da marca, do valor, isso vai ficando cada vez mais praticamente uma ciência escolher um bom whey protein. Eu vou deixar a recomendação no link de um que eu gosto muito, que na minha opinião tem um custo-benefício muito bom. Infelizmente nesse a gente não tem cupom de desconto. Assim, na maltodextrina também não. E por que usar um whey protein? O whey protein fornece proteínas e aminoácidos essenciais. Eles são essenciais para a síntese proteica. Eles são essenciais para a reconstrução, para a construção muscular, para que você tenha uma boa recuperação pós-treino. E é por isso que eu disse que ele pode se ligar com o item 3, que é a maltodextrina. Aqui no canal eu ensino a fazer um shake pós-treino e você só precisa de whey protein e maltodextrina. Isso eu acho que é fantástico, porque você tem suplementos extremamente funcionais que são relativamente baratos e que você consegue extrair muito deles. O whey protein é um suplemento incrível, mas ele está nesse último lugar da lista, não que ele seja melhor ou pior que os outros, é que eu acho que você consegue viver sem ele, buscando as proteínas necessárias para que você tenha uma boa síntese proteica nos alimentos. Mas está sobrando uma graninha? Vai no whey protein. Existem marcas que colocam glutamina e até BCAA, que não serve para nada. Já colocam isso no whey protein. Então você já até economiza o dinheiro se você fosse gastar com outras coisas. Eu gosto muito, é um suplemento muito bom, eu uso junto com o mingau de aveia para dar um sabor, para ajudar a bater minha cota de proteínas por dia. E eu acho que vale a pena, e sim, não é só para marombeiro, vai ajudar o ciclista, principalmente para as pessoas que têm pouco tempo para se dedicar a uma alimentação mais balanceada. Quais seriam os benefícios para o ciclista? Em primeiro lugar, eu acho que seria a matéria-prima, né, para a síntese proteica, principalmente se você aliar a um carboidrato. É fundamental que você tenha carboidrato no pós-treino e você tenha também uma boa fonte de proteína. E eu diria que isso vai ajudar não só na síntese proteica, como também na recuperação pós-treino. Por isso que eu acho que o whey protein ele merece estar nessa lista. E qual a dosagem? Depende muito do seu organismo. Como eu malho, eu estou em busca de manter o meu volume muscular, mesmo chegando já numa idade um pouco maior, então eu coloco um volume de proteína muito parecido com o que eu fazia quando eu marombava mais. Eu estou tomando 2 gramas de proteína por quilo de peso.
então eu chego ali perto de 180 a 200 gramas de proteína. Se você pega 0,2, isso é para você ganhar muita massa. Mas se você quiser economizar e você só está pedalando, cara, pensa aí em 1,6, 1,5. Eu acho que pode ser uma fórmula legal, mas o mais indicado, não estou tentando tirar o meu da reta, eu estou pensando em economia para você. Procura um nutricionista, porque aí você não vai ter dúvida, você vai estar tomando só o tanto que precisa, nem a mais e nem a menos. Se você não está preocupado em ficar musculoso, 2 gramas você está jogando dinheiro fora. Então pesquisa aí, mas eu acho que para o ciclista 1,5, 1,6, para a menina 1,2, 1,4 gramas de proteína, vezes o seu peso, e você acha a quantidade de proteína que você deve ingerir por dia, não de whey protein. E aí você vai usar o whey protein para bater essa cota de proteína. Acho que ficou claro agora. Do jeito que eu estava falando, acho que era para tomar 180 gramas de whey. Haja dinheiro, não é isso não. E você vai ajudar, ele vai usar para bater sua cota de proteínas, tá bom? Bom, tudo isso que eu falei com vocês, os links estão aqui, você tem um desconto especial na Oficial Pharma. Comprando na Oficial Pharma com o cupom CDB10, além de você ajudar o canal, você tem um desconto, o preço é igual, não muda nada para vocês e fortalece a amizade. Eu disse que eu ia deixar um bônus e eu vou trazer 3. Na verdade, esse é um produto que eu estou experimentando. Esse é o Testo Black. Eu estou preparando um vídeo sobre testosterona para ciclistas, como é que a gente precisa ficar esperto com isso, tá bom? E esse é o Rhodiola Rossea, que é considerado assim um fitoterápico de um dia mais tranquilo, e existem estudos robustos falando que a Rhodiola Rossea ajuda você a diminuir a percepção de esforço durante atividades muito dolorosas, de alta intensidade. E por que eu estou indicando isso aqui para vocês? Cara, eu acho que esse aqui tá R$20, sabe? Vem 30 cápsulas, coisa barata e que não custa testar, mas eles não estão na minha lista de essenciais, eu não fico sem. E eu acho que o último, que você também encontra na Oficial Pharma, vai uma menção super honrosa aqui, que é a palatinose. A palatinose, assim como a maltodextrina, também é um carboidrato, mas a palatinose é um carboidrato de digestão muito mais lenta do que a maltodextrina. Apesar de ser um carboidrato, você consegue ter uma digestão muito mais lenta. E ela vai liberando energia no seu corpo de forma gradativa. Então o que eu faço geralmente? Depois de 1 hora de pedal, quando eu chego numa prova, no meu primeiro ponto de hidratação, eu tenho 20 gramas de palatinose que eu jogo num pouco d'água e viro de uma vez, e a sensação de energia que ela vai dando ao longo do tempo é muito, muito melhor, a sensação é muito melhor do que a do gel e a da maltodextrina. Então você pode se valer da palatinose para pedais longos e para provas com 1h30 a 3 horas, 4 horas de duração, até mais para frente. Por exemplo, na Caminhos de Rosa, eu não usei maltodextrina, só palatinose. E eu consegui fazer a prova em 15 horas e 15 minutos. O documentário está quase ficando pronto, vocês vão se amarrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Para o vídeo de hoje era isso. Tomara que não tenha ficado longo. Os links estão aqui. Cupom CDB10, Oficial Pharma, parceira do canal. E os caras são muito legais, entrega super rápida e muito confiável. Um abraço, tchau.